novamente juntos para estudarmos o livro Nas Fronteiras da Loucura, pelo médium Divaldo Franco e o espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Delito oculto. Na patogênese da alienação mental, sob qualquer aspecto em que se apresente, sempre defrontaremos um espírito falido em si mesmo, excruciando-se sob injunção reparadora de que se não pode deslindar, senão mediante o cumprimento da justa pena a que se submete pelo processo de evolução. As soberanas leis que mantêm o equilíbrio da vida não podem, em hipótese alguma, sofrer defraudações sem que se estabeleçam critérios automáticos de recomposição, em cujo mistério se envolvem os que agem com desregramento ou imprevidência. Sintetizadas na lei do amor, que é a lei natural, fomentadora da própria vida, toda criatura traz o germen, a noção do bem e do mal, em cuja vivência programa o céu ou o inferno e aos quais se vincula, nascendo as matizes das alegrias ou das dores que possam constituir-lhe o modus vivendi do futuro, atividade essa pela qual ascende ou recupera os prejuízos que se impôs. Ou seja, resumindo o que nós já sabemos, se a gente age bem, no futuro teremos facilidades. Se a gente age mal, teremos dificuldades. É a semeadura e a colheita. Então vamos semear melhor para termos vidas melhores hoje e no futuro. Continuando. Não há, nesse estatuto, nenhum regime de exceção em que alguém goze da bênção especial, tampouco de qualquer premeditada punição. Programado para a aventura, o espírito não prescinde das experiências que o promovem, nele modelando o querubim, ou seja, o anjo supremo, embora, quando tomba nas agravações da marcha, possa aparecer o malfadado Satanás, que a luta desvertirá da armadura perniciosa que o estrangula, fazendo que liberte a essência divina que nele vige inalterada. Meus amigos, todos nós nascemos para sermos felizes, mas nós mesmos optamos por semear espinhos no nosso caminho e vamos ter que andar por cima deles depois. Quem elege a paisagem pestilenta, nela encontra motivos de êxtase, de quando em quando aquele que ama se extasia, penetra de beleza na contemplação de um raio de sol ou de uma flor, inundando-se de silêncio íntimo para escutar a musicalidade sublime da vida. Não existe, portanto, uma única dor na alma humana que não venha do próprio comportamento, sendo mais grave o deslize que se apoia na razão, no discernimento, capaz de distinguir, na escala de valores, as balizas demarcatórias da responsabilidade que elege a ação edificante ou comprometedora. Só Jesus viveu a problemática da aflição imerecida, a fim de lecionar coragem, resignação, humildade e valor ante o sofrimento. Ele, que era justo, de modo que ninguém se exarcebe ou desvairie ao expungir as penas a que faz jus. Apesar disso, a paisagem torpe e angustiante da alienação mental, por distúrbios psíquicos como por obsessões espirituais, não deixa de ser profundamente constrangedora, acompanhando-se o entorpecer do raciocínio com o decorrente mergulho nas águas turvas do primitivismo animal, de que se deve liberar o espírito. Pensávamos a esse respeito no pequeno apartamento de Julinda, contemplando-a sob alta dose de sedativo, enquanto ouvíamos o barulho do desespero em volta de todos, em que as duas populações, de encarnados e desencarnados, se engalfinhavam na tremenda batalha da loucura desenfreadas. Meus amigos, podemos imaginar que caos não é um hospital psiquiátrico dos dois lados da vida. As cenas, sem dúvida, dantescas, confrangiam, embora relativamente acostumado, a visão do tresvairar das criaturas e pensando nos que jornadeiam descuidados, malbaratando o patrimônio do corpo, não pude sopitar as lágrimas de sincera compunção pelos que se encontravam na escola disciplinadora da dor, como pelos que avançavam
sorrindo, embriagados, para afogar-se no rio escuro da desesperação que se impunham desde então. Percebendo-me a perigosa área de raciocínio em que me engolfava, o bondoso mentor advertiu-me com sabedoria: Miranda, convém não esquecermos a vigilância educativa do todo amor. Confrange-nos acompanhar o padecimento dos nossos irmãos em desalinho. No entanto, a nenhum deles tem faltado a bênção do socorro, de maneira direta ou não. Da mesma forma que lhes não foram escassas a inspiração divina, as diretrizes para uma vida reta, nem os exemplos de comportamento digno nos quais pautassem a própria conduta. Havendo opção com a qual cada um se afina, derrapando na ação em que se compraz, a presença da justiça torna-se irrefregável para hoje ou para mais tarde. Fazendo uma reflexão, como a coordenar e centenizar o raciocínio, aduziu com justeza. Antes mesmo de Jesus, os romanos haviam estabelecido no seu código de direito as bases da felicidade humana, condensando inconscientemente o decálogo em 3 princípios fundamentais: viver honestamente, dar a cada um o que é seu, não lesar ninguém. Meus amigos, já se sabia o que era certo e o que era errado. E apesar disso, todos escolhiam o lado errado. Continuando. Jesus, na condição de supremo legislador da terra, formulou um princípio conciso e incisivo, no qual se encontram todas as leis e profetas da justiça e o do bem. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, reunindo os conceitos romanos e os 10 mandamentos no amor, mediante o desdobramento do não fazer ao próximo o que não desejar que lhes faça. Meus amigos, como é fácil! Como é fácil! Mas ninguém segue esses preceitos. Todos querem ganhar o que é do outro. Todos querem as facilidades da vida. Todos querem se prejudicar uns aos outros. E depois a gente reclama da vida que temos. Vamos continuar a leitura. Aqueles que se atribuem direitos e privilégios especiais, como se a vida em si mesma já não nos fosse um privilégio especial, na má usança a que se permitem, aliciam os verdugos que os submeterão, como consequência do comportamento ingrato e pernicioso de que se utilizam, vindo a experimentar o corretivo que os despertará para o respeito ao seu irmão e aos quadros educadores da escola terrena. Sim, meus amigos, porque esse mau comportamento que nós aqui encarnados temos atrai para o nosso convívio esses espíritos de igual teor, que vêm aumentar a nossa tendência de mal viver. Seguindo, isso naturalmente não nos liberta do dever de os ajudar, considerando que o nosso turno já atravessamos situações penosas idênticas nas quais fomos socorridos. Por que o Bezerra está dizendo? Que nós já fizemos tudo isso, eles, os benfeitores, já foram dessa forma e foram acudidos, e agora cabe a eles acudir esses irmãos ignorantes nesse sentido. Outro sim, ajuda-nos a vigiar os próprios pensamentos e atos, com que nos impediremos os devaneios e as futilidades que não raro induzem ao tombo nas urdiduras do erro e da criminalidade, facultando-nos a convivência com a dor que aqui ferreteia as almas, exercita-nos a compaixão, o amor e a caridade. Mantenhamos a nossa solidariedade, participemos das suas emoções, sem nos deixarmos contaminar pelos miasmas do desânimo, do medo ou das idioplastias fantasmagóricas vitalizadas pela rebeldia e ingratidão ao Pai Criador e ao Cristo Amor. A oportuna advertência trouxe-me a realidade da justiça divina, que não obstante sendo amorosa, é também reta, a ninguém poupando a reparação dos delitos, mediante os quais se comprometeu consigo mesmo e com a consciência cósmica. Doutor Figueiredo, que nos acompanhava à experiência, juntou com a argumentação do nobre benfeitor e, solicitando licença, ofereceu a sua preciosa parcela de esclarecimento. Vivendo desde alguns anos o drama dos nossos irmãos
aqui domiciliados, acrescentou com expressiva fraternidade, vimos aprendendo que o nosso maior inimigo está dentro de nós. É o egoísmo, que se acredita somente méritos sem conceder ao próximo uma cota mínima sequer de direito equivalente. Graças a essa conduta infeliz, tal visão distorcida da realidade fomenta o ódio, gera discriminação tormentosa, envenena-se com os tóxicos da insatisfação e da revolta. Com efeito, todo infrator imprime na consciência, onde se inscrevem as divinas leis, os critérios de resgates em que se fixam os erros. Cada criatura, embora inconscientemente, sabe a razão do seu sofrimento, porquanto nas paisagens mentais se encontram os clichês das suas infrações, revoltando-se ou fazendo-se crer injustiçada por mecanismos de evasão ou preguiça, largamente cultivada, que se transforma em anestésico da alma. Desejando completar o raciocínio lógico, concluiu: o espírito é o responsável por si mesmo, ou seja, cada um de nós é responsável por si, embora mergulhado no contexto da excelsa misericórdia de Deus, fomentando o próprio crescimento através da utilização dos recursos pedagógicos com os quais sintoniza espontaneamente. Nós é que escolhemos, meus amigos, o caminho que queremos trilhar, não é? Se é de pedras ou se é pavimentado. Nesses comenos, o caridoso Bezerra cercou-se da paciente, penetrou-a com um profundo olhar, percussiente e lúcido, após o qual nos convidou a examinar a causa da alienação de Julinda, esclarecendo: com o respeito que nos merecem as observações dos honrados estudiosos da psique humana, que estabeleceram características definidas nos quadros de uma psicose maníaco-depressiva, a gênese real da alienação da nossa enferma se encontra num desforço espiritual, formando uma problemática obsessiva, conforme poderemos constatar. Busquemo-lhe a sede da consciência e procuremos detectar a região dos folículos cerebrais, no córtex do encéfalo, escutando os conflitos que lhe assomam os arquivos mentais em desconcerto. Fixei a atenção na região indicada, sintonizando o pensamento na sua faixa psíquica. Imediatamente passei a ver e ouvir confusos quadros e ruídos que se misturavam em verdadeira miscelânea de perturbação. Ou seja, o espírito que está ali em estudo com o Bezerra foi convidado a auscultar a mente. Ele está vendo o que a paciente está vivendo espiritualmente. Continuando. A pouco e pouco foram se definindo as cenas. Acompanhamos uma altercação entre a enfermeira e o esposo, que melhor definia a conjuntura do momento provacional. A jovem de menos de 30 anos, com ótima aparência, tentava convencê-la da necessidade que ele sentia em completar a felicidade doméstica, tornando-se pai. Anelava por um rebento com o qual se sentiria realizado. Era um filho, uma criança, que ia chegar. A jovem esposa, porém, exigente e caprichosa, retrucava: não concordarei com essa exigência descabida. Não é justo que nos amarremos em plena juventude a compromissos com filhos, malbaratando a nossa oportunidade de prazer e gozo. Não me permitirei deformar, mediante uma gestação ingrata e não desejada, para atulhar o meu ambiente doméstico com algazarra infantil que, convenhamos, eu detesto. Meus amigos, vocês estão vendo o quadro? O esposo queria um filhinho e a esposa dizendo que não ia estragar o seu corpo tendo uma gestação, e tampouco queria uma criança correndo pela casa, tirando a paciência dela, bagunçando tudo, certo? Olhe a situação. Continuando. Denotando um amurro num temperamento irracível que se procurava impor,
desejou encerrar o diálogo, ou seja, com manha, né? Dizendo para o marido, não vamos mais falar nisso. O marido, que se mantinha ponderado, volveu à argumentação. O melhor período para a construção da família é na juventude do casal, que se encontram no apogeu das forças das faculdades, propiciando uma educação em bases de paciência e disciplina, à prole e informação. Nessa fase da idade, os perigos do parto são menores e a recuperação mais rápida, reservando-se uma velhice e o justo repouso, em razão de a família estar formada, vivendo os filhos já adultos as suas próprias experiências. Além disso, hoje, mesmo as estrelas do cinema e da televisão exibem a gestação que mais lhe dá status, não havendo qualquer perigo de deformação da silhueta, ainda mais em se considerando tratar-se você de uma mulher já casada. Não abdico, no entanto, redarquiu encolorizada, e ao direito sobre o meu corpo. Ah, meu corpo, minhas regras, disse ela. Não aceito a maternidade em hipótese alguma. O clima da conversação acalorada degenerou em discussão dissolvente, gerando a primeira fissura emocional na aliança conjugal. Após alguns minutos, podíamos identificar no exame dos clichês mentais de Julinda um sonho no qual acompanhava pelo esposo e venerando a entidade no nosso plano de ação. Era-lhe apresentado um espírito que lhe requeria oportunidade para renascer, prometendo-lhe carinho e ajuda. Eu te perdoarei, suplicava o candidato em lágrimas, todo o mal que me fizeste, recebendo-me nos teus braços como parte de ti, a fim de que eu recomece do teu lado. Ajuda-me hoje, a fim de que eu te socorra mais tarde. Parecendo identificá-lo pelos delicados fios das recordações, ela recuou com expressão alucinada, afirmando estar sendo vítima de um pesadelo que a arrojara aos infernos. A entidade benfeitora, conciliando a situação calamitosa, aclarou: acalma-te, filha. Estás em esfera dos sonhos e te reencontras em uma alma já tua vinculada, que te implora o ensejo do retorno ao corpo para fluírem juntos a felicidade de refazimento no caminho intempestivamente interrompido. És devedora em relação a ela. Todavia, te desculpa o deslize pretérito, desde que concedas a ensancha, ou seja, a oportunidade futura. A vida física é breve, demorando o curto prazo de uma experiência. Aproveite-a a benefício da tua imortalidade. Não recalcitres ao aguilhão beneficente. Juventude e aparência são de muito curta duração. Ouve-a e aquece, ouve e concorde. A moça, no entanto, estampando na face uma máscara de horror, tentava recuar, vinculada às figurações perniciosas da sua crença religiosa, bradava: estou no inferno, os satanases me perseguem, sou inocente, deixe-me em paz, odeio filhos, não os quero, não os aceitarei. O esposo, que se apresentava portador dos melhores recursos espirituais e de mais ampla lucidez, abraçou-a, intentando tranquilizá-la. Acalma-te, Julinda, sou eu, Roberto, teu marido. Raciocina por Deus e ouve. Acerena-te, recebe a dádiva que o Pai te propiciará. Socorre-me, interrompeu em pranto e desespero. Não desejo a maternidade e tu o sabes. Tira-me daqui, ajuda-me. Fujamos antes que eu enlouqueça. As cenas se apagaram, para ressurgirem outras, não menos graves. Nelas, a paciente experimentava os sinais da gravidez, por ocasião do fluxo menstrual, e, desencadeada no segundo mês, solicitaram um exame de urina, constatando a presença do feto. Sem notificar o esposo, consertou o aborto delituoso numa clínica que se dedicava ao monstruoso cometimento. Na noite da véspera, sem dizer nada a ninguém, psiquicamente preparada para o crime, sonhou que alguém a segurava fortemente, suplicando-lhe amparo. Não me mates o corpo, minha mãe, imprecava o reencarnante. Necessito voltar. Precisamos estar juntos. Ajuda-me, se não me atenderes. Reticências. Prefiro a morte, disse a infeliz mulher a ser mãe. Odeio-te, nunca te receberei, nunca. Verás então. O rosto do espírito fez-se tão terrificante que ela despertou aos gritos, banhado por suor.
O esposo atendeu a solícito e voltou a dormir, ante a explicação de que se tratava de mais um injustificável pesadelo. Alegando-se enferma, preparou a cena para o repouso que deveria manter após a liberação do feto, pelo abominável método que escolhera. Durante as horas que antecederam ao crime, ouvia o apelo, recordava-se do sonho. Resolvida a ação cruel, justificava-se tentando repouso mental impossível, como sendo tensão nervosa, descontrole emocional. Afinal, pensava, o aborto é uma coisa tão corriqueira? O médico a tranquilizara, informando da rapidez e do êxito da interrupção da gravidez. Apesar disso, não se conseguia se acalmar. A cena, fortemente gravada, levava à recordação e àquela voz impossível de identificar que fora dentro dela suplicante e atormentava. No momento marcado, compareceu à clínica e 2 horas depois, indisposta e livre, retornou ao lar. Nos minutos precedentes ao aborto, por pouco não recuou, em razão de sentir-se louca, qual o desespero que dela se apossou em face do que a escutava. Se me matares, eu te desgraçarei. Salva-me, infame. É tempo, ou do contrário, rolarão os séculos na fúria da minha vingança, sem que tenhas paz. Julinda fora até o extremo da demência. Matou o corpo do filhinho que já se agasalhava esperançoso na vida intrauterina. O esposo nunca tomou conhecimento da ação nefanda e destruidora, exceto os cúmplices profissionais da morte do infanticídio. Ficou ignorado por todos, menos, é certo, pela vítima e pelo algoz, que ora se entrelaçavam mais rigorosamente os destinos no rumo da dor, sombra e loucura grave. Então, meus amigos, depois de texto tão rebuscado, que eu entendo, eu relutei em ler esse livro, justamente pela forma como ele é escrito, uma forma tão antiga para a maioria das pessoas do século XXI. Mas eu vejo que é importante a leitura. O que nós entendemos aqui? Julinda não queria de jeito nenhum ter essa criança. Percebe-se que ela era bonita e de posses era endinheirada e queria viver a vida em gozo. Passeios, viagens, prazeres e beleza. O esposo queria uma família. Esse bebezinho de que ela engravidou era uma pessoa do passado, a quem ela era dívida. E ela não queria criança nenhuma, muito menos essa. Essa criança já se sentia vítima, passou a ser um algoz. Essa criança, que é um espírito adulto de longa data, que iria nascer, vai se vingar dela, tornando-a louca. Vejam a gravidade dessa situação. Quantas dessas nós conhecemos, meus amigos? Quantas? Quantas, não é? Estudos recentes dizem que as pessoas que fazem aborto, num prazo aproximado de 10 anos, desenvolvem uma doença mental de alguma natureza. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo todos vocês na sequência para sabermos como resultou o caso da Julinda. Até mais.